Olá, alunos do CPV. Vamos começar a correção da prova da FGV Economia, a prova de Biologia. Pessoal, primeira questão, questão 31, uma questão de botânica na área de fisiologia vegetal. Vamos a ela. Os vegetais e alguns micro-organismos captam energia proveniente do Sol, convertendo-a numa forma disponível para os demais organismos de um ecossistema. Aqui ele também está falando um pouco, pessoal, da cadeia alimentar, mas o exercício trata de fotossíntese, tá? Então, ele pergunta: este processo é resultado da captação de luz, alternativa correta, visível e sua transformação em energia química. Como isso acontece? Tá? Então a gente tem substâncias inorgânicas como o dióxido de carbono e a água, que são transformados, tá, em processos enzimáticos sob a presença de luz em matéria orgânica, como por exemplo a glicose. E é nela que está a energia das ligações químicas aqui citada no exercício. Tudo bem? Próxima questão, questão 32, sobre evolução. Mais uma vez, pessoal, o darwinismo aí sendo cobrado nos principais vestibulares do país. A teoria da evolução foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos, tomando como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural e incorporando noções de genética. Então aí essa incorporação de noções de genética é a teoria sintética da evolução, ou o neodarwinismo, né, que a gente pode também determinar assim. Então, ele mostra aí 3 afirmativas, vamos julgar os itens aqui. Então, item 1, a teoria sintética considera a população como unidade evolutiva. Está correto, pessoal, tá? Então, assim, essa seleção natural se dá através da população, que são indivíduos da mesma espécie, que ocorrem no mesmo local, num mesmo tempo. Então, a alternativa 1 está correta. Item 2, a enorme diversidade de fenótipos em uma população é indicadora da variabilidade dessa população. Sim, pessoal, os fenótipos diferentes, sejam eles morfológicos ou fisiológicos, são eles que vão atuar aí, tá, para que a seleção natural escolham aqueles mais aptos, ok? E item 3, um fator que determina alteração na frequência dos genes de uma população é a mutação. Aí é que entra a teoria sintética da evolução, já está falando aí de mutação gênica, poderia ser também recombinação. Então, as 3 alternativas, de acordo com a teoria sintética da evolução, estão corretas. Alternativa E, de elefante. Tudo bem, galera? Sem maiores problemas, né? Próxima, 33. Uma questão de ecologia. Novamente, um tema recorrente, aquecimento global, tá? Então, o aquecimento global é resultado, em parte, do lançamento excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera, originados principalmente da queima de combustíveis fósseis como petróleo e carvão. Sobre este assunto, pode-se afirmar que, alternativa correta, o aumento na concentração de gases que promove o efeito estufa tem contribuído para elevar a temperatura do planeta, fenômeno chamado de mudança climática. Aí, pessoal, tinha uma alternativa falando que o efeito estufa é em decorrência da ação do homem e não é, tá? O efeito estufa é um efeito natural, tá? É devido a ele que a gente mantém assim as temperaturas no planeta Terra de um modo geral amenas e permite aí essa diversidade de vida que nós temos na Terra. O homem está fazendo com que esse efeito fique mais intenso, tá? E isso provoca o quê? Um maior aumento da temperatura do globo terrestre. Tudo bem? Então, a alternativa C era a alternativa correta. Próxima questão, questão 34. Agora, pessoal, vem uma sequência de questões sobre taxonomia, até uma surpresa, tá? Então, ela fala: a taxonomia fornece meios para esclarecer a evolução dos organismos, assim como suas interrelações. Novos organismos são descobertos com frequência e a função dos taxonomistas é classificá-los de forma que reflitam as relações filogenéticas. A principal missão do taxonomista é conhecer a variabilidade e separá-la em intra- e interpopulacional. Sabendo-se que as características morfológicas têm auxiliado os taxonomistas na classificação dos seres vivos, pode-se afirmar que... Aqui, pessoal, era uma questão um pouco mais complicada, tá? Até o aluno acho que conseguiria escolher a questão correta eliminando as erradas. A alternativa correta é a B, de bola. As características morfológicas são úteis na identificação de organismos como bactérias,
por exemplo, diferenciando estruturas como endósporos ou flagelos. Aqui eu falo isso, pessoal, esse comentário inicial, porque os endósporos são estruturas das bactérias, na verdade elas se tornam endósporos, mas isso ocorre em pequenos grupos de bactérias. Tá? De um modo geral, as bactérias não realizam esse processo. E aqui eles citam como uma característica taxonômica de diferenciação de espécies de bactéria, que pode ser utilizada realmente. E os flagelos aí que são mais comuns para determinar a espécie de uma bactéria ou de outra. Então, uma questão assim um pouco mais complexa, seria melhor eliminar as erradas do que tentar buscar já logo de cara a correta. Então, a alternativa B de bola é a certa. Agora, pessoal, a questão 35, ocorreram alguns problemas aqui. Vamos discuti-lo, tem também no site do CPV a discussão escrita, um pouco mais detalhada. Então, assim, vamos a ela. Assim como algumas espécies formam um gênero, gêneros relacionados formam uma família. E assim por diante. Portanto, na hierarquia taxonômica é correto afirmar que... Aí é que tá. A alternativa A diz: as classes são agrupadas em filos. Está correto, pessoal, tá? Conhecemos as classes e as classes em um grupo mais abrangente, que são os filos. Porém, pessoal, a alternativa número C, a alternativa C, nos diz assim: os reinos são agrupados em domínios. E nós sabemos que hoje a classificação moderna classifica realmente, tá, os reinos em domínios. Então, assim, o táxon mais abrangente de todos os existentes hoje são os domínios. Que domínios são esses? Das arqueobactérias, bactérias e dos eucariotos. E aí os reinos se enquadram dentro destes domínios, tá? Então, seguindo aí, pessoal, uma leitura assim mais minuciosa do enunciado, ele fala assim: na hierarquia taxonômica. Então vamos considerar a hierarquia. Como no exercício, ele fala assim: espécies formam gênero e gêneros formam família. Então, chegamos à conclusão que nesta escala hierárquica, a mais próxima seriam as classes, são agrupadas em filos, tá? Mas com um adendo aí da alternativa C também estando correta, ok? Então, uma questão aí que pode ter complicado um pouco a vida do candidato. Então, a 35 e a 36 possuem observações a serem feitas. A 36 também, vamos a ela. A nomenclatura científica não usa nomes comuns, pois muitas vezes o mesmo nome é utilizado para muitos organismos diferentes em locais distintos. Saber o nome científico de um organismo é importante porque, tá? Alternativa que julgamos correta, alternativa A. No caso de organismos patogênicos, um tratamento correto poderá ser aplicado, tá? Então, sabendo o nome da espécie, pessoal, dá para o médico chegar à conclusão de usar um determinado medicamento ou, se for uma outra espécie, tá? Um outro agente patogênico, um outro medicamento mais adequado. Mas com um adendo à alternativa B, tá? Que fala assim: as regras de nomeação não podem confundir os profissionais da área que não falam a língua inglesa. Tá? Aqui ele está dando um destaque, pessoal, a língua latina como a escolha para definir o nome científico. Sabemos que é um binômio, tá? Em que o primeiro nome é o nome do gênero e o segundo nome é o epíteto correspondente ao gênero. Tá? E esses dois nomes sempre grafados em latim e destacados no texto. Então, mesmo um cientista no Brasil ou nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, vai identificar em latim o nome da espécie. Mas, no enunciado ele estava falando especificamente saber o nome científico de um organismo, tá? Por isso optamos pela alternativa A. Mas com um adendo aí, uma observação quanto a essa alternativa B aí, que poderia confundir também. Próxima questão, questão 37. Com relação aos tecidos vegetais, pode-se afirmar que: alternativa correta: a epiderme é um tecido de revestimento formado por células vivas e portadoras de paredes primárias, cuja função é proteger o vegetal contra a perda excessiva de água. É isso aí, pessoal, tá? Então, a epiderme é formada por células justapostas, então quase não existe o material intercelular, então essas células estão bem próximas umas das outras e impede, tá, a perda de água por transpiração, e também com o auxílio da cutícula de cutina, que é produzida também pela epiderme. Tá? Então, questão direta, essa aí, questão
Número 37, alternativa D de dado.